Irmãos amados, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E hoje é um dia muito especial. Eu me sinto hoje inspirado por Deus para começar a contar a história da renovação dos remidos, uma obra que Deus me confiou na sua infinita misericórdia, na sua grandeza. E o Senhor Deus permitiu que, através da minha existência, pudesse ser escrita uma história na terra entre os homens de grande postura, de grande desenvoltura perante Deus e perante a sociedade. Hoje eu me sinto aqui disposto a compartilhar com vocês essa história, a história da renovação, que possivelmente será também colocada na forma grafada. Acredito que aqueles que vierem depois de mim terão a honra e o prestígio de dar prosseguimento em todo esse trabalho que for iniciado há alguns anos atrás. A história não estou aqui querendo contar a história da igreja, porque para contar a história da igreja, eu tenho que abrir a Bíblia e ler o Evangelho, o Santo Evangelho. A igreja é de Jesus e quem conta a história da igreja é o próprio Jesus. Mas eu conto a história do meu ministério, de um ministério que Deus me confiou, e que veio à existência com a minha existência. Na medida em que eu me propus a obedecer a Deus e atender a este chamado que Ele me fez, então aí se abriram portas, e foram se abrindo portas e foram surgindo circunstâncias que nos trouxe até aqui. A minha conversão se deu com muita provação, com muita luta espiritual, porque eu fui criado dentro da Igreja Católica Romana. Mamãe era zelosa e todos os dias nos levava à missa. Nós morávamos a 6 quilômetros de distância da cidade, e morávamos na roça, e muitas vezes nós chegávamos lá com uns pés cheios de barro, todo sujo, precisávamos passar na casa de um parente nosso para fazer uma limpeza nos pés, para depois ir para a igreja para assistir o culto católico, que é a missa. Isso foi acontecendo e até que eu me casei. No ano de 1976 eu me casei e vim para São Paulo, já pai de 2 crianças lindas, maravilhosas, Amanda e Fernando, e eu vim para São Paulo. Peguei minha esposa, que nós pudemos ajuntar, que coube dentro de um fusquinha, né? Nós viemos para São Paulo. E aqui nos alojamos e começamos a viver aqui. E eu fui trabalhar em uma empresa aqui no bairro do Jabaquara, na área de vendas, e lá eu fiquei conhecendo um servo de Deus, o meu querido e inesquecível pai na fé, Anacleto Prachedes Rosa. Agora, prosseguindo, o meu encontro com Anacleto significou tudo na minha vida, porque Anacleto era um evangelista nato, um homem que nasceu para pregar o evangelho, um homem carismático, de uma presença extraordinária, e
muito persuasivo, e eu, aquele menino que veio lá do berço religioso, lendo o Novo Testamento desde 9 anos de idade, conhecedor das letras, das sagradas letras, mas trazendo a minha fé, mas sem a experiência no poder. Então, aquela fé sem a experiência no poder era uma fé inoperante, porque eu acreditava mais no que eu via do que naquilo que era possível experimentar de modo subjetivo, de modo íntimo. E quem me levou a conhecer Deus intimamente foi o evangelista Anacleto, que começou a trabalhar comigo na mesma sessão, no Pão de Açúcar do Jabaquara, e ele pregava o evangelho para mim. E eu dizia para ele que eu não gostava de crente. Eu não apreciava, não achava os crentes um tanto estranho. Eu não gostava de crente. E ele foi com muita paciência, foi me evangelizando e foi falando da graça e do amor de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus pega o astuto na sua própria astúcia. E eu sempre fui dado à leitura, gostava muito de ler, tinha pilhas de livro em casa. Eu era apreciador das leituras sobrenaturais, gostava de ler livros que me levasse, que pudesse me proporcionar uma experiência com o sobrenatural. Até então, sem perceber e sem discernir que esse sobrenatural poderia ser do bem ou do mal. E um dia eu tive uma experiência estranha, que eu chamo de experiência estranha. Eu estava no balcão de uma lanchonete e tinha acabado de tomar alguma coisa, e debaixo do balcão eu encontrei um Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E eu comecei a ler aquele evangelho e comecei a ter experiências estranhas, comecei a ver vultos se movimentar dentro da minha casa, deitado na minha cama e vendo vultos se movimentar no meu teto, aquela experiência de começar a dormir e sair fora do corpo e exercer um certo domínio racional, consciente, fora do corpo, eu achei isso estranho. E eu peguei aquele livro e dei fim nele e não usei mais, porque eu já conhecia o Novo Testamento e aquela palavra que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa luta foi prosseguindo. Bom, Anacleto me evangelizou por 1 ano e meio. E em algum momento da história, ele chegou na igreja e disse para os irmãos: se vocês quiserem continuar orando por Oliveira, vocês orem, porque eu não vou mais orar por Oliveira, porque ele é endemoniado e não tem quem consiga convencer aquele homem da palavra de Deus. A questão eu era endemoniado, eu não sabia. Eu só sei que eu gostava de um evangelho contextualizado. Quem pregava para mim teria que ter uma vida ilibada, porque se pregasse para mim e fizesse qualquer coisa que eu julgasse inadequado para aquela confissão, eu já rejeitava a pregação de ponto. Eu rejeitava a pregação e rejeitava também o pregador, porque eu conhecia o evangelho, conhecia a palavra de Deus e sabia que quem prega a palavra de Deus precisa dar testemunho dela, precisa viver de acordo com o que ela manda. Então essa foi a dificuldade que nós tivemos, porque eu estava procurando Deus no homem. O homem é homem, Deus é Deus. Anacleto era um servo de Deus, fiel a Deus, homem que temia Deus, mas era um homem. E qual é o homem que não erra? Todo homem erra, né? Eu erro, você erra, qualquer um de nós erramos. Mas o inimigo tinha aguçado o meu pensamento, a minha mente, para ver só coisas ruins e não coisas boas. E assim se passou até o dia em que eu aceitei o convite para ir no culto, no templo.